Boa noite, meus queridos e amados irmãos da Igreja em Recreio. Estamos com saudade. É um prazer para nós estar mais uma vez falando com os amados irmãos. A mensagem que nós queremos passar para os irmãos nesta noite tem como título: A Igreja que não evangeliza morre. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. E esse deve ser também o nosso desejo. Então nós vamos começar esse assunto pensando: por que devemos evangelizar? Primeiro, porque Cristo ordenou. Na Bíblia, evangelização é prioridade. O Senhor Jesus Cristo ordenou e devemos fazê-lo. Lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em todos os evangelhos nós vemos o Senhor Jesus chamando a atenção da igreja, dos crentes individualmente, para pregar o evangelho, para falar de Cristo como único e suficiente Salvador. Segundo ponto, porque Cristo é o único caminho para a salvação. Não existe outro caminho. A salvação é exclusiva. Há apenas um caminho. E Jesus fala: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Por isso devemos ser anunciadores de que a única esperança para este mundo perdido é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos passando por um momento difícil no mundo todo com essa pandemia. E nós temos tido uma grande oportunidade de dizer para as pessoas que Jesus Cristo é e será a única solução. Mesmo se nós perdermos a nossa vida terrena, crendo em Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós teremos uma vida eterna nos céus. Por isso, vamos aproveitar as oportunidades. Terceiro ponto que nós queremos falar dentro do texto: a igreja que não evangeliza morre. Porque Cristo morreu e ressuscitou para a salvação do mundo, para a salvação das pessoas. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz: Porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é o texto-alvo da Bíblia. Ele mostra a nós, cristãos, que o amor de Deus nos alcançou de tal maneira que nos deu esta tão grandiosa salvação. E este mesmo amor de Deus quer alcançar todas as pessoas de tal maneira, dando a elas essa tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele voltará para buscar todos aqueles que crerem nele como Salvador e Senhor, para que possam viver eternamente com ele nos céus. Este é o versículo mais conhecido e citado na história, João 3,16. Essa é uma mensagem que é urgente e vale a pena sempre pregar. Quarto ponto que nós queremos citar: porque há cristãos que não enfatizam e trabalham de modo criativo e intencional na evangelização das pessoas perdidas. Todos concordam
que a evangelização é importante, mas na prática precisa estar em nossa agenda efetiva, diária e semanalmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 16 a 27, ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse. No entanto, sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, diz o apóstolo Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por isso que Paulo foi aquele apóstolo que levou muitas almas ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Ele fundou muitas igrejas locais. Ele deu a vida também pela causa do Evangelho. Todos os dias o cristão deve ser uma testemunha de Cristo. Atos 1:8 nos diz isto. E toda semana deve se esforçar para convidar seus amigos, familiares ou conhecidos para ouvirem a palavra de Deus, ou na igreja local, ou em outras reuniões. Isso é importante. Você ter convidado seus amigos, os seus vizinhos, aquelas pessoas que estão mais próximas de você, para ir à sua igreja, ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, e que você também possa falar com eles. Quinto ponto que nós queremos estar citando. Porque devemos manter os de dentro e ganhar os de fora. Manter os que estão dentro da igreja local, mas procurar ganhar aqueles que estão fora da igreja. A mentalidade de muitos crentes é dentro das quatro paredes. Embora vivam no mundo, acham que evangelização é feita apenas no templo. Mas o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Os crentes não têm esta mentalidade, amam reuniões administrativas, ensaios, estudos bíblicos, seminários, congressos. Isso também é importante, mas sem a evangelização, a igreja local poderá morrer, poderá deixar de existir. Tudo isso que nós falamos aqui é muito importante e bom para a nossa edificação
e sustentação dos que estão dentro das quatro paredes. Mas a igreja precisa ter uma fervorosa mentalidade de alcançar aqueles que estão do outro lado da rua, perdidos, sem Cristo como Salvador e Senhor. A adição faz a igreja local crescer, mas a evangelização faz o reino de Deus crescer. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, versículo 47. O reino de Deus estava crescendo, porque a igreja estava crescendo. Toda a igreja precisa restaurar desviados, desigrejados, receber membros por transferência, mas não deve ficar acomodada com esse ministério tão importante que é reconectar ou conectar os santos. Cada igreja, e a nossa igreja de modo especial, precisa evangelizar com persistência e amor. Lá em João 13, 34, 35, o Senhor nos chama a atenção para isso. Que o mundo está de olho em nós. Nós devemos amá-los e trazê-los para Cristo Jesus. Sexto ponto, porque os novos convertidos já nascem na visão da igreja local que evangeliza. Os filhos gerados por nossa evangelização costumam ser mais dedicados e comprometidos com a visão e a liderança da igreja. Eles também têm a paixão que para a sua igreja siga em frente, sempre evangelizando, salvando almas que estão perdidas sem Cristo como Salvador e Senhor. Está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E por sétimo ponto, porque toda a igreja deve evitar que a grande comissão nos dada pelo Senhor Jesus, dada aos discípulos e dada a nós, a sua igreja, torne-se uma grande omissão. Quando o evangelismo morre, as igrejas acabam morrendo. E muita gente vão para o inferno, sem Cristo como Salvador e Senhor. É preciso lembrar que a evangelização é algo que ninguém e nenhuma igreja fará no céu. Em Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto nos vier às mãos para fazer, façamos conforme a nossa força, porque no além para onde nós vamos não há projeto, não há mais oportunidade para evangelizar. Findou esta oportunidade. E nós queremos concluir esta mensagem com as seguintes palavras: precisamos lutar com muita oração para que cada um de nós e nossa amada igreja local seja fervorosa na evangelização das pessoas que estão perdidas sem Cristo como Salvador. Em Judas 22, 23a diz: salvai alguns que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo. Meus queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ser conscientizados nesta noite, que a igreja que não evangeliza, ela morre espiritualmente, ela fica sem vida espiritual. Aquelas pessoas que vão indo para a eternidade, e os que vão ficando, se não trazer outros, vão reduzindo cada vez mais em quantidade e até mesmo em qualidade. Por isso, que fique para nós este alerta, que possamos levar Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda não têm como Salvador e Senhor, para que elas sejam salvas por Ele, para que a nossa igreja possa crescer, para que nós possamos crescer espiritualmente e também numericamente. Que Deus queira abençoar a sua palavra aos nossos corações. A Ele seja dada toda honra e toda glória, hoje e eternamente. Amém. Um grande abraço
meus amados e queridos irmãos. Amém.